Muito boa noite. Boa noite para todas vocês que estão aqui. Estou vendo que tem uns meninos aqui também. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Quero, antes de mais nada, agradecer a Renata, agradecer a Max pelo convite, pela confiança de me abrir esse espaço para hoje poder falar um pouquinho com vocês sobre visão sistêmica dentro do negócio, da empresa, da vida de todos nós. Eu gosto de aula participativa, então podem levantar as mãozinhas para fazer pergunta, para participar. Se tiver dentro do contexto, a gente vai falar. Se tiver um pouquinho para frente o assunto, eu vou falar para você, ó, segura aí que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas eu quero que vocês participem comigo. Mais que uma aula, é uma vivência. Eu sou o Everton, sou de São José dos Campos, casado com a Luciana há 17 anos, pai da Yasmin. Sou terapeuta, sou empresário também. Vim do mercado financeiro, hoje eu trabalho com consultoria de empresas, sobre visão sistêmica, diagnósticos e treinamentos para competências socioemocionais dentro das empresas. Faço constelação familiar e várias outras técnicas sistêmicas. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Quem já ouviu falar, será que ouviu falar bem? Ou será que também tem um medinho com relação a isso? Porque tem muito folclore em torno da nossa profissão. E hoje eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre um tema muito importante, muito relevante para os nossos negócios, que são dinâmicas ocultas. Alguém sabe me dizer o que é uma dinâmica oculta? Alguém arrisca, quer levantar a mãozinha aí, quer falar o que entende quando fala assim, a sua empresa talvez não está atingindo o máximo potencial porque tem uma dinâmica oculta ali, algo que está impedindo que isso aconteça. Alguém sabe me dizer o que é isso? Então, ótimo. Porque onde não tem perguntas, ou sabe tudo do tema ou não sabe nada. E aí é importante, né? A gente esclarecer um pouquinho para todas vocês sobre isso. A gente vai falar hoje sobre um tema que se chama Quem é o dono oculto do seu negócio? Alguém falou aqui, eu não sei muito, né? É isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta, quero ver se alguém vai ser corajoso e começar assim. Quando eu falar assim para você, quando, como e onde começou o seu negócio? Quem arrisca me contar rapidamente, em 1 minuto, quando, como e onde começou o seu negócio? Um de cada vez, gente. Começou no desejo. Abre o áudio, conta pra gente um pouquinho, rapidinho, um minutinho. Meu negócio é X, começou de tal maneira. Tá bom. Já que todo mundo quer falar de uma vez só, eu vou contar um pouquinho para vocês aqui. Sabe quando e onde começou o seu negócio? Talvez no dia que você pisou aqui no planeta Terra. Porque o propósito, ele começa a ser desenvolvido na nossa vida nos primeiros instantes da nossa vida. Então, eu precisei passar por um período na minha vida onde eu comecei a trabalhar com 13 anos. Eu fui office boy de escritório contábil, aí trabalhei anos e anos em outras empresas, trabalhei em hospital, trabalhei em supermercado, trabalhei em banco. E quando eu fiz 40 anos, eu falei, chega de sonhar o sonho das outras pessoas, eu quero criar algo.
eu sinto que agora eu tenho força e eu tenho coragem para ter uma empresa. E o meu negócio não começou no dia que eu pedi demissão lá do último emprego que eu tive e eu abri um CNPJ. O meu negócio começou quando lá pequenininho, desde criança, eu vi meu pai ser demitido de uma grande companhia que ele trabalhava, onde ele ganhava muito dinheiro. A gente tinha uma vida muito bacana, ele era muito bem sucedido. E um dia ele era um supervisor dentro de uma grande companhia, e no outro dia ele era um desempregado. E a minha mãe era uma dondoca, dona de casa, tinha empregada, tinha carro, fazia ginástica, levava os filhinhos na natação, tinha cozinheira, era uma madame num dia, e dias depois ela era faxineira dentro de um asilo. Então, meu negócio ele começou quando houve algumas mudanças lá atrás, quando eu era criança ainda. Aquilo foi criando dentro de mim algumas revoltas internas, medo, decepção, tristeza, insegurança. Meu pai era um excelente executivo. Como empreendedor, ele infelizmente ele foi um fiasco. E eu criei desde cedo na minha cabeça uma ideia de que empreender não era uma boa escolha, porque meu pai saiu de uma grande companhia e, de repente, ele se fechou numa marcenaria de fundo de quintal. Então, eu levei muitos anos, mesmo estando insatisfeito na onde eu trabalhava, para eu tomar coragem e fazer o que o meu coração já pedia para eu fazer, que era abrir meu próprio negócio. E era um negócio relacionado a treinamento e desenvolvimento humano, cuidado das pessoas, etc. E eu ainda estava lá, dentro de um banco, batendo meta, ganhando prêmio, viagem internacional, ganhando dinheiro. E ficou aquela balança, né? O que realmente o meu coração está pedindo? A segurança disso aqui ou a insegurança que vai me dar paz e liberdade? Então, meu negócio foi nascendo nesse caminho. E não foi nada fácil, porque eu saí do banco em 2018 e quando nós chegamos em 2020, o que aconteceu no começo de 2020? Alguém lembra? Escreve aí, o que aconteceu no começo de 2020 ou fala aí para nós. É a pandemia. Não é? Covid. Aí a minha primeira empresa morreu de Covid. Porque imagina, eu me tornei terapeuta, eu fazia atendimento presencial, uma pessoa por vez, e eu não podia mais atender essas pessoas. A minha empresa quebrou. Eu alugava uma sala comercial num lugar muito bacana aqui em São José, tinha uma rotatividade gigante de clientes, mas eu fui perdendo os meus clientes num primeiro momento, até eu conseguir remodelar isso. Mas o tempo todo vinha aquela cobrança ainda atrás de mim, tá vendo? Por que foi empreender? Se você tivesse lá dentro do banco, com pandemia ou sem pandemia, sua vida estava igual. Sabe por quê? Porque a minha esposa é bancária até hoje. Foi ela que me sustentou na pandemia durante alguns meses. E ela falava para mim, se tivesse ficado quieto no banco, não estava passando esse aperto agora. Porque ela, querendo ou não, ela ligava o notebook dela em casa, ela continua trabalhando todos os dias da pandemia. Todo dia 27 o salário dela caiu lá. E nós que nos tornamos empreendedores, o que aconteceu com a gente em 2020? Recomeça, se vira nos 30, né? Segura com o que pode, gasta reserva. Quem já não tinha reserva, porque 2020, 45% das empresas já estavam no vermelho, 45% dos empresários já estavam trabalhando com o fluxo de caixa que era cheque especial, limite do banco, antecipação de boleto.
a gente sabe o que aconteceu em 2020. E por que eu começo essa aula contando um pouquinho disso para vocês? Porque por trás de toda essa minha trajetória tem um monte de sócios e donos ocultos do meu negócio, que enquanto eu trabalhei ali contratado com eles, a minha empresa e o meu trabalho não deslanchou. Porque a gente acaba, mesmo, mas eu não tenho sócio, a minha empresa é só minha, eu sou um microempreendedor individual, eu sou um empresário individual, a minha empresa não tem sócio, sou eu e eu e eu. É mesmo? Antes de você abrir o seu negócio, quem sonhou com ele junto com você? Uma esposa, um marido, um pai ou uma mãe? Um pai ou uma mãe que não tiveram aquilo que você está conseguindo ter. Então, quando a gente fala de quem é o dono oculto do nosso negócio, a gente está falando num caminho que eu quero fazer com vocês aqui de alguns minutos, né? A nossa aula ela vai transcorrer com muita leveza, com muita facilidade, com muita alegria, mas trazendo para vocês um pouco de clareza e de expansão de consciência, que vai ajudar vocês a encontrarem um lugar de mais força para o seu negócio e para a sua empresa. Ainda mais que eu soube que vocês são um grupo onde a força desse grupo é a união de mulheres empreendedoras. É isso mesmo? Dá um joinha para mim, se eu estou falando que é isso mesmo. É isso, né? Mulheres que Quem estão não é voando. empreendedor ainda, vai começar. Como é que é? Quem não é, vai começar. Exatamente. Tá dentro aí do movimento, né? Então, assim, para que nós consigamos olhar para o nosso negócio como nosso, principalmente a mulher empreendedora, tem duas coisas que ela precisa. Primeiro é voz. Colocar a sua voz, a sua presença, seu rosto no seu negócio. E segundo, liberdade sistêmica. Alguém aqui já ouviu falar de olhar sistêmico? Não? Oi, Renata, pode falar. Eu já. Você que me falou. Comigo mesmo, né? Foi. Alguém mais sabe o que é olhar sistêmico? Olhar sistêmico é quando você entende que um fato que está acontecendo com você nesse momento, ele é uma onda ou um reflexo de muita coisa que já aconteceu na sua história ao longo de anos e até gerações antes de você. Não estou falando aqui de aspecto religioso, não estou falando de reencarnação, não estou falando de nada disso. Eu estou falando que no seu DNA, nas suas células, você carrega algo muito mais profundo do que apenas a cor dos olhos, a estatura e as doenças genéticas, as predisposições genéticas que a gente herda da nossa família, né? A gente sempre acha que herdou só isso dos nossos pais e antepassados, né? Hipertensão, diabetes, que mais que tem? Doença coronária, essas coisas. A gente hoje, quando vai fazer tratamento de saúde, a gente, na parte da saúde, já ficou muito claro para nós que a gente tem coisas herdadas dos nossos antepassados. Mas você sabia que, às vezes, a escassez, a pobreza, o medo, a insegurança, a dificuldade de assumir o controle das coisas, ele também foi herdado desses ancestrais? E isso reverbera em você? Então, muitas vezes, a liberdade sistêmica, que às vezes é a maior dificuldade do empreendedor hoje, é se sentir livre para empreender, ele também vem sendo
herdado de um histórico ali de dificuldade, de subserviência, de escassez mesmo. Faltou muito para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos bisavós. Eles viveram um momento assim de duro, né? E muitos de nós carregamos isso até hoje. Isso é tão enraizado que muitos de nós hoje nem temos mais na realidade a falta, mas a gente vive numa avareza danada. A gente tem 3, 4, 5 vezes mais do que nós tivemos quando a gente era criança ou que os nossos pais nos deram, mas a gente ainda continua com aquele medo de faltar. Continua regulando coisas para o seu próprio negócio. Qual que é a dificuldade que muito empresário tem de investir dinheiro no negócio? Medo de não dar certo e de perder aquele dinheiro. E aí, por medo de crescer, não injeta ali o recurso ou a força, e aí a empresa começa a crescer timidamente. Acontece? Vocês já viram empresa que tá nesse patamar hoje? Isso acontece muito, porque, na verdade, isso é herdado. E tem outras coisas também. Tem gente que vai para um trabalho, para uma empresa ou para uma profissão incentivado por um desejo de alguém que veio antes de você. Às vezes, você abriu a sua empresa inspirado ou motivado num trabalho de alguém que te inspirou muito, seu pai ou sua mãe, por exemplo. Aí, às vezes, abre uma empresa de salgado porque sua mãe era uma excelente salgadeira, mas ela não conseguiu ter o negócio dela, você herdou o dom de cozinhar e abre uma empresa e o tempo todo que você está ali trabalhando, você está pensando no que a sua mãe fez, em quem a sua mãe era, e a sua empresa, em vez de servir a você, ela fica servindo para honrar a sua mãe. Está errado honrar o nosso pai e a nossa mãe? Lógico que não. Mas ele acaba se tornando um sócio oculto da sua empresa. Quando a força que você coloca ali está ligada a isso. E quer um outro exemplo? Mulheres, empresas que começam quando o marido tem que fazer uma injeção de grana ali para começar o seu negócio. Aí ele te investe ali uma grana, mas se você quer mudar esse mouse daqui para cá, você não consegue fazer esse movimento sem perguntar para ele o que ele acha e sem a benção dele para isso. Já viram isso acontecer também? Não acontece, né? É raro. Então, essas pessoas, mesmo que bem intencionadas, elas vão se tornando nosso sócio oculto. Vão tornando o dono oculto da nossa empresa. No meu caso, o meu pai ele foi o meu primeiro sócio oculto. Porque como ele foi um péssimo empresário, eu tinha que provar para ele e para mim que eu não ia cometer os mesmos erros que ele. Então, todas as decisões que eu tomava, muitas vezes não era olhando para a minha empresa, era olhando para o meu pai e como ele lidava com a empresa dele. Ele era meu sócio oculto. Porque eu não olhava para o meu trabalho, eu olhava para essa minha relação com o meu pai e a relação dele com o negócio dele. E eu tive uma segunda sócia, que foi a minha esposa. Porque quando eu saí do banco, não foi legal a nossa conversa. Ela não queria que eu saísse de jeito nenhum. Porque, com raras exceções, a maioria das mulheres, elas são conservadoras com isso. O que ela gosta que o marido tenha? Carteira assinada. A maioria das mulheres, eu posso até estar generalizando, mas a maioria de vocês aqui que são empreendedoras hoje, grande parte de vocês só conseguiu tomar coragem para empreender, a não ser quem realmente foi lá e fez a diferença, mas tem muitas de vocês que só
conseguiram ter força para ir para o empreendedorismo, porque do outro lado tem um marido no CLT, trabalhando, ganhando uma grana, e aí você pensa, não, posso arriscar aqui porque o Porto Seguro está ali. Acontece isso? Ou estou falando besteira? Se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir, tá? Eu aceito. Mas nas minhas vivências é o que eu vejo. Então, a minha esposa foi a minha segunda sócia. E aí, como eu saí do banco e eu tinha que fazer meu negócio dar muito certo, eu gastava muito da minha energia para fazer as coisas acontecerem, para chegar em casa, tá vendo como eu fiz uma boa escolha? Eu tenho cliente, eu estou ganhando dinheiro, eu estou faturando mais do que quando eu estava no banco. Só que às vezes eu estava trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, vendendo sessão mais barata, porque eu tinha que ter agenda cheia para provar para ela que eu tinha cliente. Fazia atendimento gratuito, porque no fundo eu queria que ela visse que a minha agenda estava movimentada. E aquilo, em alguns momentos, foi legal num primeiro momento, porque era começo, mas depois de um ano de empresa, eu comecei a olhar para os números, eu falei, eu estou enganando a mim e a todo mundo aqui, porque eu estou trabalhando pra caramba, estou em todos os eventos de empreendedor que você tem noção aí, eu ia em todas as reuniões, gastei dinheiro, não sei se pode falar nome aqui, BNI disso, treinamento disso, daquilo, investindo grana, no desespero de fazer aquilo dar certo de qualquer jeito, mas não era para mim, nem era para o meu negócio. É porque eu ainda queria provar para minha sócia oculta que eu fiz um bom negócio quando eu saí do banco. E aí, quando veio a pandemia, não teve jeito. Aí eu tive que quebrar. E foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu consegui, quando ela nesse momento falou assim, agora você para de graça e volta para o banco, eu arrumo emprego para você de novo. E foi a maior humilhação para mim, porque naquele momento eu entendi que todos os esforços que eu estava fazendo para agradá-la estavam tirando a força do meu negócio e não estavam me fazendo crescer. Porque eu ficava preocupado em agradar os outros e não cuidar do meu negócio em si. E aí eu não sei se vocês viram a legenda que a Max colocou na foto da nossa, na arte da nossa conversa aqui, onde ela falou assim, muito bem dito. Ela escreveu que às vezes o sócio oculto do nosso negócio é o cliente que fica pedindo desconto, é o cliente que não é qualificado, mas que a gente precisa atender e entrar no sistema, é o algoritmo lê as nossas inseguranças, gente, e começa a mandar cliente para nós que está baseado nas nossas dores e nas nossas feridas. Por isso que, às vezes, quando a gente não está num momento bom, chega para a gente só uma captação de cliente que está naquele nível. Os clientes da prosperidade não chegam quando a gente não está seguro, feliz e realizado. Aí eles se tornam também, além de sócios ocultos, eles são investidores ocultos do nosso negócio. Nosso negócio fica pouco lucrativo porque a gente vira um imã de atrair esse tipo de cliente. Aquele que a gente não queria. Mas aí, às vezes, a situação financeira está tão ruim que a gente começa a se encher desse tipo de cliente. Que não faz a gente crescer, que não indica pessoas, que não valoriza o nosso trabalho, que fica negociando, fica pechinchando o preço, fica ocupando o nosso tempo e acha que a gente trabalha só para ele. Quando a gente não está legal, quando a energia não está boa, é isso que a gente vai atrair. E aí, voltando a falar de donos ocultos dos negócios, né, tudo isso eu vou mandar para vocês, um PDF com o roteiro da aula, e tem um e-book mais caprichado. O e-book, o PDF da aula,
eu vou mandar para todo mundo. O e-book caprichado vai ser para quem me seguir, para quem me mandar uma mensagem no WhatsApp, para a gente esquentar esse contato, que aí merece o material premium, né? Então, é assim que vocês precisam aprender a trabalhar também. Você tem que ter o material que está disponível para todos, mas quem te dá uma atenção especial, você faz uma entrega mais especial ainda. Isso é importante a gente aprender para a nossa vida. Equilibrar o dar e receber. Né? A gente oferece o nosso melhor, mas o nosso melhor com lacinho de fita vermelha é para quem também está fazendo o melhor para si mesmo. Né? Então, dono oculto do negócio, né? Ele nasce dentro de toda essa história que eu contei aqui. A sua empresa, se você parar para olhar, e agora que você está aprendendo um pouquinho de olhar sistêmico, que são eventos conectados que levam a esse momento, quando a gente consegue ver esses eventos, você começa a olhar a sua empresa com muito mais amor, sabia? Você se conecta muito mais com o seu negócio, não só como uma fonte de renda, mas como uma realização de algo que faz parte da sua vida. Como se fosse uma sementinha que foi crescendo ali, agora ela está dando galhos mais fortes e está produzindo frutos. Isso é o bonito da visão sistêmica. Né? Mas dentro do seu negócio, empreendedora, tem histórias femininas não reconhecidas, das suas ancestrais, da sua mãe, da sua avó, da sua bisavó. Tem um medo ancestral de ocupar espaço, de ocupar o lugar, porque mulher não era protagonista até alguns anos atrás. Então, ainda existe o medo da mulher ocupar esse lugar de protagonista, de dona da história dela, de fazer acontecer. Por isso que mulheres se agrupam e quando vocês estão em grupo, vocês crescem e vocês se tornam imparáveis. O homem é um bicho solitário, ele acha, tem uma crença dentro dele, que ele é bem sucedido se não tem nenhuma sombra em volta dele. Ele está crescendo, ele e a luz. A mulher, ela se une, cria laços e cresce em bloco, cresce em grupo. Vocês vão de turma, uma ajuda a outra, uma empresta o ombro para a outra, vocês dialogam, vocês conversam. E isso não nasceu agora, isso é ancestral. As mulheres se reuniam nas tribos indígenas lá atrás para ficar penteando uma o cabelo da outra, uma cuidando da outra. Ajudava a outra a parir, ajudava a outra a amamentar quando ela não tinha leite, dava o próprio peito para o filho da outra mamar nela. A mulher tem isso. Lógico que tem a concorrência feminina também, né? A gente sabe que tem as super amigas e aquelas meio amiga, né? Tem umas que a gente prefere deixar ali no cantinho delas. Mas mulher tem essa energia de coletividade muito mais aflorada. Homem se reúne para fazer parceria e fechar negócio. Mulher se reúne para se cuidar. A Larissa falou aqui, até hoje fazemos isso. O que é um salão de beleza, gente? Que vocês vão no sábado lá e perdem a hora. Tem hora para entrar no salão e não tem hora para sair. Não é? É carinho, é cuidado, faz fofoca, fala mal do marido, desabafa. É perfeito isso, tem que fazer mesmo, tem que... É para tudo isso que serve. A mulher vai lá e chora as pitangas. O homem vai jogar futebol e na hora que vai tomar a cervejinha depois do futebol, ninguém tem problema. Tá um melhor que o outro. Se um fala que tá transando 2 vezes por dia, o outro fala que é 3. E nenhum dos dois tá. Né? O homem tem essa outra dinâmica. A mulher é colaborativa, se ajuda nesse sentido. E isso é ancestralidade. Por isso é muito bonito esse movimento que vocês fazem quando vocês se unem para
criar algo junto, para trabalhar junto. É assim, o protagonismo feminino parece que ele nasce na coletividade, né? Então, essa voz e o protagonismo feminino é o que ajuda você a rescindir os contratos com os seus sócios ocultos. Porque você entende que você é a protagonista do seu negócio. E o seu negócio, agora eu vou falar uma coisa que eu não sei se vocês já entenderam dessa forma. A sua empresa, ela é uma entidade. Ela é um ser vivo. Ela tem consciência e ela tem vontade própria. Vocês já perceberam isso? Todo mundo pensa que entidade está falando só de coisa de espírito, né? Mas é mais que isso. Sabe por que sua empresa é uma entidade e ela tem vida própria? Porque você tem um RG e a sua empresa tem um CNPJ. Ela existe. E se tem alguém aqui que está na informalidade ainda, honre o seu negócio formalizando a atividade da sua empresa. Dá uma identidade para ela, que você vai ver ela trabalhar para você, ao seu serviço. Porque enquanto você está na informalidade, você está ganhando dinheiro, não está pagando imposto, ok. Só que quem não paga imposto, sabe quem é? Criança. Adulto tem obrigações legais, tem que honrar. É vida de adulto. Ah, mas pô, aqui no Brasil é impossível, imposto alto, blá, blá, blá. Em todos os lugares do mundo, adulto paga conta. Se você ainda não está pagando com facilidade as contas da sua empresa, a sua empresa vai sempre só engatinhar, porque ela é um bebezinho. Adulto paga conta. E, ó, quanto mais imposto você paga, glória a Deus. É porque está faturando muito. Então, a gente tem que ter felicidade para receber dinheiro e para pagar. O dinheiro é uma energia que se move nesses dois movimentos. O dinheiro que chega, eu recebo com gratidão. O dinheiro que eu pago com gratidão também. Isso é importante para trazer fluxo de prosperidade. E, às vezes, o seu sócio oculto é o seu medo de pagar imposto, o seu medo de crescer. Tem empresa que não cresce porque lá no fundo o empresário acha, mas ele vai ficar muito grande, eu não dou conta. Eu não sou capaz, eu não tenho competência para isso. Eu não posso ter funcionário, eu não sei da ordem. Aí fica empreendedor individual a vida toda, ganhando 5 mil por mês, sendo que você pode, o seu negócio é escalonável e você pode ganhar milhões. Tá caindo algumas fichinhas aí? Dá coraçãozinho aí se tiver. Pra eu ver que vocês estão vivas. Tem gente que eu acho que já caiu da cadeira aí com umas coisas que eu falei. Volta para a cadeira, senta aí de novo. Vocês estão gostando, gente? Tá valendo a pena perder esse tempo aqui? Sim, tá ótimo. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Não estou cancelado por elas. Tá fazendo janta boa. Eu faço muito isso, Daisy. Resolvendo umas coisas e assistindo aula, estudando. É desse jeito mesmo. A gente faz o nosso tempo render, né? Então, gente, todo negócio tem uma história que vai além daquilo que eu vejo hoje. E o protagonismo feminino, ele é um desafio e ainda é uma quebra de paradigma. Porque na nossa sociedade, que ainda é patriarcal, o sucesso da mulher incomoda. Ver mulher em destaque, ver mulher ocupando cargos de liderança, ver mulher tendo autonomia, está fora da sombra ali de um homem.
Isso tudo ainda é histórico, ainda temos muito que caminhar com relação a isso. E entenda que a sua empresa, além de ser uma entidade, ela sempre é uma continuação da sua história familiar. Você, como empreendedora, como profissional de qualquer área, você sempre vai estar, de uma maneira direta ou indireta, honrando a história da sua família. Eu atendo muita gente. E pelo menos 80% dos advogados que eu atendo, eles têm uma história de injustiça na família. Que alguma história o levou a querer ser advogado. Alguém na família não foi feito justiça com aquela pessoa. E ele acaba, por isso, indo para esse caminho da justiça. Educadores, muita gente quer se formar professor, quer fazer faculdade, mestrado, doutorado, para honrar lá, pegar aquele canudo e falar assim: eu sou o primeiro doutor, a primeira doutora da minha família. Isso é honrar a história, não é? Vocês aí, quantas vão falar assim: eu sou a primeira mulher da minha família que não dependo de salário de marido, não dependo de CLT, e sou dona do meu próprio negócio. E ainda consigo cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, fazer jornada dupla, tripla, faço janta, lavo roupa, assisto aula, trabalho e trago dinheiro para casa. A história de vocês é linda, mas ela sempre está honrando a história de alguém que veio antes de você na sua família. Porque a vida é sistêmica. Aí tem uma que vai falar assim: no meu caso, não. Porque justamente eu fiz exatamente o contrário. Eu sou a ovelhinha negra da família. A minha vida é o contrário do padrão. Sabe o que significa ser o contrário do padrão? Honrar a história da família do mesmo jeito. Aquele padrão não é legal, então eu quebrei. Eu fui a primeira que quebrou esse padrão. Porque quando eu quebrei o padrão para mim, eu estou quebrando para todas as que virão depois de mim. Então, sempre, o seu negócio e a sua história familiar, eles estão conectados. Então, preste atenção, porque algumas de vocês, o seu negócio está indo muito bem. Algumas de vocês estão começando. Umas estão tendo dificuldade para começar. Outras estão tendo dificuldade para ter cliente. Outras têm dificuldade de fazer dinheiro. Todo mundo acha bonito o meu trabalho, mas ninguém compra. Todo mundo acha legal o que eu faço, mas não fecha contrato comigo. As pessoas adoram o que eu faço, compram o meu produto, mas não me indicam para ninguém. Ah, eu só atraio aquelas parceiras que chega quebrada aqui, que é desconto. Então, tudo isso é o olhar sistêmico e a descoberta. Quem é o sócio, ou o dono, ou a dona oculta do seu negócio. E aí, eu sugiro para você, faça uma sessão de terapia sistêmica, de constelação sistêmica, para olhar isso com clareza, porque no campo sistêmico, essas informações vêm, o insight aparece. Vale muito a pena investir e se permitir fazer um processo desse de constelação sistêmica, para você olhar quem é o dono oculto do seu negócio. Se tem alguma coisa que ainda não foi ou está emperrando, tem uma pontinha ali, uma quina que não está clara, que não tem que colocar luz ali para enxergar o que está acontecendo. E muitas vezes o negócio está estagnado porque esse negócio vem para tentar curar feridas do passado. Ferida de fome,
escassez, pobreza, família desestruturada, dar para os outros aquilo que, por exemplo, dar para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. A gente vive muito nesse movimento hoje, né? De fazer sacrifícios homéricos para ofertar para o nosso filho aquilo que a gente acha que nossos pais não fizeram por nós. E, no fim, a gente cria um pouco alguns adolescentes disfuncionais, que é uma adolescência tardia, está com 18, 20, 30 anos e não desgruda da barra da saia da mamãe. Às vezes até sai de casa, casa com uma pessoa, mas ainda a mãe fica lá sendo referência, não valoriza a esposa, porque a mãe fazia muito, e a esposa não vai fazer nunca aquilo, então nunca vai ser boa o suficiente igual a mamãe do marmanjo. Né? Acontece, né? Então, tudo isso, gente, são coisas que vão acontecendo na tentativa de curar o nosso passado. E quando a gente abre uma empresa para curar feridas do passado, a empresa não consegue fazer o que ela existe para fazer, que é nos trazer faturamento. Ninguém abre uma empresa só porque teve um sonho e é bonito. Empresa precisa de faturamento, de grana, pagar as suas contas, recuperar o seu investimento, trazer força, realizar conquistas materiais. Eu não falo de sonho material, né? Quando eu pergunto para alguém qual é o seu sonho, meu sonho é uma casa, 2 andares, com piscina, com churrasqueira. Falo, isso não é sonho, isso é conquista. É um carro tal. Isso não é sonho, isso é conquista. Eu quero fazer uma pós-graduação tal. Isso não é sonho, é conquista. Sonho é aquilo que dinheiro nenhum compra. É aquilo que você continua sonhando e vai se realizar, você tendo 1 milhão na sua conta ou 5 reais. Sonho é harmonia, família feliz, saúde. Isso é sonho. Sabe qual que é meu sonho hoje? É atender todas as pessoas que eu puder sem que dinheiro seja uma preocupação para mim. Porque hoje, o trabalho do terapeuta integrativo, ele é muito elitizado ainda. Não é todo mundo que tem acesso ao que eu faço. O meu sonho é que o meu trabalho seja acessível para todas as pessoas. Né? Só que para eu realizar esse sonho, eu tenho que antes ter a conquista. Eu tenho que viver de uma forma onde dinheiro não seja uma questão para mim. Onde eu consiga fazer isso que eu quero sem que dinheiro seja uma questão. Aí a gente vai sonhando de ganhar numa Mega, né, de alguma coisa assim acontecer, de ter muitos patrocinadores, ter muitos sócios investidores, e aí a gente vai realizando. Mas você entendeu a diferença entre conquista e sonho? Muitas vezes a gente fica com a sensação de que não está realizando os nossos sonhos, porque a gente não tem sonhos reais, a gente tem uma gula por conquistas. E isso, às vezes, vai enfraquecendo, porque gula, gente, a fome já está morta, a gula continua ali. Aí a gente fica com aquela sensação de que nada é suficiente, né? E aí a gente entra num lugar que eu gosto muito de falar, que é um fogo que o empresário tem. Para o empresário, nada tá bom. Vocês concordam comigo? Nada tá bom. Nunca tá pronto o suficiente. Quem gosta de estudar, sempre tá faltando um curso para fazer, não é verdade? Quando eu conquistar quando eu fizer esse curso, quando eu tiver essa formação, quando eu tiver esse PhD, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo,
aí eu estou pronto para o meu negócio ir para um outro patamar. E aí tem gente também ainda falando dessa sensação de falta. Eu gostaria de crescer, mas eu preciso ter alguém de confiança trabalhando aqui comigo, porque tem coisas que eu não confio de deixar qualquer pessoa fazer. Eu não delego, eu não entrego. A Renata, ela trabalha com terceirização de serviços administrativos, apoio administrativo. Muitos de nós precisamos do que ela faz, mas a gente não entrega, porque ainda tem aquela crença, eu dou conta de fazer. Com esse dinheiro que eu vou pagar para alguém fazer isso para mim, que eu dou conta de fazer, eu faço outra coisa. Aí você não está fazendo nem uma coisa e nem a outra. Porque tem medo de perder o controle e não confia que alguém tenha a competência de te ajudar a cuidar do seu negócio. Então, essa sensação de falta. Falta alguém para me ajudar, mas falta da minha parte confiar em alguém. Faz sentido para vocês? Eu trabalhei como eu falei para vocês, eu trabalhei numa grande organização, eu trabalhei no Banco Itaú. No dia que o seu Olavo Setúbal faleceu, que foi o primeiro idealizador do Banco Itaú, o seu Olavo morreu, acho que foi em 2008. E 2008 o negócio ainda nem era como é hoje, que está todo mundo com a faca no dente. Mas no dia que ele morreu, eu, na minha ingenuidade, falei, que legal, o seu Olavo morreu, deve ter 3 dias de luto, né? A gente vai folgar 3 dias aqui, ficar triste em casa, porque o dono do império morreu, não é possível que não vai fechar, nem que seja no dia da morte dele, não vai fechar, e eu não vou ganhar uma folguinha, né? Pois eu cheguei no banco no dia que seu Olavo morreu, e a mensagem era assim, em homenagem ao grande Olavo Setúbal, façam 200% do seu máximo, porque era isso que ele faria hoje se ele estivesse vivo. E eu achei que ia ganhar uma folga para chorar a morte do homem. A gente tem um probleminha, às vezes, no nosso negócio, a gente, não vou trabalhar hoje. Hoje eu não vou produzir, hoje eu não vou atender. Hoje eu não estou disposto a falar com ninguém. Acontece isso com o pequeno? Com o empreendedor individual? Ele é altamente performático e produtivo de acordo com o humor dele naquele dia? Acontece ou não? Lógico que a gente tem os nossos maiores incentivadores, né? EDP, Sabesp, Bandeirante, Comgás, posto de gasolina. A gente diz que são os nossos maiores incentivadores para a gente pular da cama todo dia, né? Mas a gente, às vezes, vai se dando o direito de nos dar pequenas concessões e pequenos afetos ali. Isso atrapalha grandemente nossa performance e nosso crescimento. Não é para a gente virar uma pedra de gelo, um capitalista selvagem, que você está com seu filho no hospital e você larga ele lá sozinho porque você tem uma live para fazer. Não é isso. Mas é a gente saber que todos os dias o nosso negócio está ali criando e produzindo algo para nós. E são conquistas. Conquistas nos permitem realizar sonhos. Anota isso. As minhas conquistas me permitem realizar sonhos. Casa é conquista, carro é conquista, viagem é conquista, dinheiro na conta bancária é conquista. Aí você fala, não, mas eu estou trabalhando aqui que eu quero fazer uma lipo, quero botar 300 ml de cada lado, quero enxugar essa pança aqui e tal. Isso é conquista ou é sonho? O que vocês acham? 'Tá? 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 'Tá?
Escrevam aí, já que vocês não têm coragem de falar comigo. É conquista? A Tudo Priscila é conquista. conquista. Hã? Tudo conquista. E por que não é sonho? Porque não é algo que te realiza de dentro para fora. Normalmente as pessoas fazem mudanças estéticas pelo estético, pelo o externo, e não pelo que tem dentro de você. Ninguém faz uma mudança estética pelo que tá por dentro. A pessoa faz uma mudança estética pelo que ela tá por fora. É o que ela enxerga de ruim por fora dela. Não é o que tá dentro dela. Não tem a ver com o que ela carrega dentro dela, com a essência da pessoa. Tem a ver com o que ela enxerga como defeito por fora. Quem concorda dá joinha. Se alguém não concorda, pode também fazer a sua defesa. No final, a gente sai amigo, porque eu sou pós-graduado em mediação de conflito. Então, beleza, para vocês é conquista. Todo mundo concordou. Na minha experiência, eu vou mostrar meus 300 ml aqui, mentira, tá? Na minha experiência, é sonho. A minha esposa, nos últimos 4 anos, ela fez a bariátrica, depois ela fez a cirurgia reparadora, e ela fez todos esses procedimentos aí, e ela floresceu. Porque ela estava numa luta com o peso, com a balança, com a imagem dela, com ela mesma ali. Então, são experiências diferentes, tá? E aí pode ser conquista ou pode ser sonho, depende de qual é a motivação. Ah, eu estou me arrumando só porque eu quero melhorar a embalagem. Conquista. Mas se aquilo vai te ajudar a você se amar mais, aí pode ser sonho. Faz sentido? Se não fizer, não tem problema também, porque não é o foco da nossa conversa. Foi só um ingredientezinho a mais ali. Talvez até para ajudar a gente a enxergar as coisas de outras formas, né? Porque realmente a gente vive hoje numa sociedade que é uma supervalorização, o pessoal está usando e abusando dessas canetinhas aí, sem pensar no dia de amanhã, sem cuidar de verdade da vida, normal. Mas para algumas pessoas, né, se sentir bonita, independente dos estereótipos, ela com ela mesma, aí pode ser uma realização de sonho. E sonho ninguém tira da gente, né? Seguindo aqui, coisinhas para a gente refletir, porque essa aula é um pouco terapêutica também, e tem algumas coisas que vão entrar aqui no caminho que elas vão ficar aí ecoando dentro de vocês, né? Para o processo também de transformação humana e pessoal, porque aqui a gente não está falando só de uma empresária, a gente está falando de uma mulher que está quebrando várias crenças e padrões na vida dela mesma. Muitas coisas são suas com você mesma, né? Então, gente, eu vou voltar nesse ponto aqui da questão da falta, onde nós falamos assim, que muita gente fica colecionando diploma ou colecionando motivo para não começar ou não dar andamento nas coisas, porque sempre falta algo. Ah, tá faltando só isso para eu abrir minha empresa. Tá faltando só eu encontrar um lugar. Tá faltando só eu encontrar um fornecedor. Tá faltando só eu fazer o curso de não sei o quê. Tá faltando só 20 mil reais para eu conseguir ter coragem de fazer. Entende? Fica no que está faltando. Isso são os olhos da escassez. Se você olhar também historicamente, em vários momentos, talvez, na sua vida, outras pessoas não realizaram coisas, conquistas ou sonhos, porque tinha aquela sensação de falta de alguma coisa. E aí a gente acaba honrando isso. Honrando o que faltou
E fica com essa lente de não conseguir celebrar o que já tem, fica sempre olhando o que faltou. Chega naquele final do mês, tem gente que não vai olhar para tudo o que conquistou. Ah, eu tenho 2 clientes novos, entrou uma grana aqui, um parceiro, um fornecedor, uma oportunidade, né? um parceiro novo, uma oportunidade. Essa que eu estou tendo hoje, eu estou dando uma aula, eu estou furando uma bolha aqui, não era minha. Eu estou fazendo hoje pelo menos 12 conexões novas aqui. Isso é uma conquista ou não é? É claro que é. Mas é uma conquista que não nasceu aqui. Porque há uns 2, 3 anos atrás, eu conheci a Renata, num outro trabalho, num outro evento, e sementes foram plantadas ali. E eu estou replicando para vocês hoje algo que ela ouviu há 2 anos atrás e que deve ter feito algum sentido para ela. E por isso ela lembrou de mim e me trouxe hoje para vocês. Isso é visão sistêmica. É um dia você receber lá no WhatsApp uma mensagem: oi, Priscila, eu sou amiga da fulana de tal, que é prima de uma pessoa que comprou não sei o que de você e gostou muito. Porque aquela pedrinha bateu no lago e ela vai formando ondas. Uma hora essa onda te alcança de novo. Por isso nós temos que pensar sempre no que temos e no que conquistamos. E não nos preocuparmos com o que está faltando. Senão a gente sempre vai ficar nessa gula. Está faltando, está faltando, está faltando. O que você fala para o seu cérebro quando você sempre acha que está faltando alguma coisa? Você está falando que você não é competente o suficiente, que você não é bom o suficiente, que seu concorrente é melhor que você. Aí você para de trabalhar e fica stalkeando o concorrente, passando raiva, tendo inveja, sentindo, buscando o errado de você. Isso mesmo. A Olene falou, tudo que plantamos hoje vamos colher ali na frente. A vida é plantar e colher. A gente tem que ter muita atenção e muito amor ao que nós estamos plantando. Porque uma hora os frutos virão. Aí tem que olhar para essas sementes. E, na verdade, o que eu quero que você entenda? Ontem mesmo eu fiz uma mentoria com algumas meninas que eu estou fazendo. Vocês já ouviram falar daquele livro Mulheres que Correm com Lobos? É de uma terapeuta chamada Clarissa Piccola Estés. É uma série de contos, e através desses contos ela fala de desconstrução e construção do feminino dentro do mundo, da vida e etc. E eu tenho uma mentoria em grupo que eu faço, que é baseado nesse livro. São 14 encontros. E ontem a gente estava trabalhando um dos contos, e uma das coisas que eu trouxe para a aula é o olhar positivo. Vamos parar de olhar para o que faltou, do que não deu certo nos relacionamentos anteriores, de tudo aquilo que traz memória de dor, de sofrimento e etc. Vamos olhar para o lado positivo da vida? Vamos ser bem legalize hoje, assim, vamos olhar só o lado bom das coisas? E uma delas falou assim, eu não consigo, porque sempre que eu olho para tudo, por melhor que esteja, eu sempre acho que está faltando algo. Acontece isso com você, às vezes? De mesmo estando tudo muito legal, a sensação é de que falta algo? Que você senta numa mesa com algumas pessoas, você às vezes solta aquela frase assim, ah, que delícia que está aqui, pena que o fulano não veio. Que viagem boa, pena que faltou um pouco mais de sol. Esse hotel está maravilhoso, pena que faltou ter vista para o mar. Essa viagem de avião está uma delícia, pena que eu não sentei na janela. Sabe aquele cérebro treinado com o que está faltando? A gente vai replicando.
Mas eu quero que você saia daqui hoje, eu já estou falando aqui 1 hora, mais ou menos, com uma certeza dentro de você. Não te falta nada. Sabe o que traz a sensação de falta para a gente? É que existe um espaço maior que nós, onde cabe mais coisa. Então não te falta nada, mas tem muito espaço para mais. Não falta nada no seu negócio, não falta nada na sua empresa, mas tem espaço para crescer. Não está faltando espaço para uma nova parceria. Aliás, não está faltando uma nova parceria. Tem espaço de sobra, cabe mais gente. É só estar aberto para pegar alguém que está nessa vibe boa. Senão, se está numa fase ruim, a pior hora de você arrumar parceiro é quando você não está numa fase boa, tá? Porque a gente é um imã. Nós atraímos semelhantes. Se você está vibrando ouro, você vai trazer parceria de ouro. Se você está vibrando latão, você vai trazer parceria de latão. Então, cuide-se para você ser ouro nos seus negócios. Todas bem? A janta ficou pronta aí? Marido tá fazendo. Minha gente, então é isso. O que mais temos para falar aqui? Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer saber de onde eu tiro as minhas teorias? Vocês estão com medo de perguntar de onde eu tiro minhas teorias? Conta para as meninas. Bom, minha primeira formação é filosofia, tá? Eu estudei filosofia de 1997 até 2000. Tem gente que acha que nem tinha nascido ainda. Em 97, com 18 anos, eu estava estudando filosofia, porque eu queria entender o sentido da vida e eu queria transformar o mundo. Aí, eu achava que para transformar o mundo, eu tinha que doar minha vida para as pessoas. Aí eu fui para o seminário estudar para ser padre. Foi maravilhoso. Eu estudei, fiz a faculdade de filosofia, aprendi muita coisa, conheci pessoas maravilhosas, mas também conheci as piores pessoas que eu poderia ali, né? Porque o ser humano ele é capaz dos gestos mais nobres, mas das piores atitudes também. E foi muito bom para mim tudo que eu vivi, porque ali eu entrei um menino, eu saí um homem que aprendeu a se virar, se cuidar, sair da asa da mamãe. Com 18 anos eu já tinha que cuidar da minha roupa. Eu tinha que saber cozinhar e tinha minhas obrigações. E foi maravilhoso. Então, meu primeiro contato com a visão humana de tudo foi lá nessa faculdade, que daí eu estudei antropologia filosófica, a origem do homem, a origem da humanidade. Como que nós deixamos de ser primatas ali que estavam só vivendo como selvagens e nós começamos a construir alguma coisa. Isso foi passando. Quando eu decidi que eu não queria ser padre, que eu queria viver uma vida normal e que eu podia ajudar as pessoas não estando ali, eu saí do seminário em 2000. Aí eu fui estudar gestão de recursos humanos. E aí que eu me apaixonei de vez mesmo por essas dinâmicas do trabalho, das relações, e etc. Eu me formei, né, alguns anos depois,
eu me formei em gestão de recursos humanos, fui gerente de várias empresas, e no banco, quando eu entrei no banco, eu queria ir para o RH, mas eu não consegui. Mentiram para mim na entrevista que depois que eu estivesse lá dentro, eu ia para qualquer área eu quisesse. Mas eu era bom vendedor, eles nunca deixaram eu sair da área comercial. É um desperdício você ir para o RH, você é um cara de alta performance. Eu só ficava ali entre os 20 melhores do Brasil em venda de consórcio, venda de seguro, etc., destacando, ganhando dinheiro. Só que eu não era feliz, porque no fundo eu batia minhas metas para eu ter conquistas materiais, porque eu tinha pressa de sair dali de dentro. Aí, tá vendo a Marcela falando? Fizeram isso comigo no telemarketing. No fundo, o que eu queria ali no banco? Eu dava um gás para eu destacar, porque eu queria ganhar o máximo dinheiro que eu pudesse para eu poder sair fora dali logo. Já que eu entendi que o RH eles não iam me transferir mesmo, eu queria sair. Só que aí eu comecei a ter picos de ansiedade e estresse lá dentro do banco. E naquele momento eu conheci o que eu trabalho hoje, que são as terapias integrativas, que tem tudo a ver com a filosofia, com a visão do sentido da vida e de colocar propósito naquilo que a gente faz. E aí eu conheci a psicanálise e conheci as constelações familiares. Estou contando isso rapidamente só para vocês entenderem de onde sai toda essa teoria que eu trago aqui para você. A teoria sistêmica, como quebrar a ancestralidade de medo, de insegurança de forma prática. Vamos falar isso daqui a pouco. A visão sistêmica nos permite transformar tudo que a gente está vivendo de fato isolado em algo maior. E quando a gente enxerga isso como algo maior, esse medo, quem que trouxe aqui essa questão foi a Márcia? Quem trouxe a perguntinha aqui? Eu não estou conseguindo ver o chat, eu deixei desabilitado aqui. Oi, fui eu, Everton. A Kelly. Foi a Kelly? Como de forma prática nós fazemos para lidar com o medo? Primeiro, Kelly, é entender de quem é esse medo. Olhar sistemicamente para esse medo. Esse medo é de quem? Quem sentiu medo antes de você? Você quer fazer um laboratório rápido aqui comigo? Você aceita? Kelly, faz que é muito bom, viu? Não vai doer e não vai te expor, tá? Mas é muito bom. Então você pode até ir digitando aí, não precisa falar. Quando a gente fala da palavra medo, que tamanho que tem esse medo? Esse medo está ligado a algo do passado ou é um medo do futuro, do que virá? Quem teve medo do futuro antes de você? Como era a relação do seu papai e da sua mamãe com o futuro? Eles planejavam? Ou eles iam deixando a vida levar? Ou teve alguma tragédia ou alguma coisa abrupta que transformou a vida do nada? As coisas estavam indo bem, aconteceu alguma coisa no meio do caminho e um futuro que estava sendo construído não foi permitido. Pode falar, Priscila. No meu caso, eu tive uma infância bem complicada, que eu tenho até bloqueio dos 9 anos de idade para trás. Aí era uma relação dos meus pais, que a minha mãe não trabalhava, era doente. O meu pai era uma pessoa drogada, alcoólatra. Então,
É bem complicado. E muitas outras coisas piores que já aconteceu. E isso afetou muito a minha vida. E você sente que há esse medo também? Sim, sim. O medo, acho que o medo de avançar, o medo de, sabe, de tomar conta da própria vida, sei lá, sozinha, vamos dizer assim. Vamos conectar as duas histórias, porque pode ser que tenha coisa parecida. Quando você contou um pouco mais abertamente a sua situação. Quando lá atrás começaram a ter os problemas do seu pai com o vício e etc., é possível que essa questão que apareceu no meio do caminho frustrou os planos que a sua mãe tinha para o futuro, porque ela não casou com uma pessoa ou não se relacionou com alguém esperando que fosse isso que aconteceria. Faz sentido? Sim, faz sentido. E assim, gente, todos nós temos uma história parecida, cada um com as suas nuances, mas que nos leva a ter algum medo relacionado ao futuro, ligado a algum trauma do passado, onde teve uma quebra ou algo que foi sonhado e não foi realizado. Como eu quebro isso de forma prática? Aceitando, antes de mais nada, que a história dessas pessoas é delas, não é sua. É sentir muito pelo que aconteceu com elas. Mas a sua história é sua. O seu destino é seu. E não é porque aconteceu com alguém que vai acontecer com você. O medo do futuro nos impede de criar algo concreto no presente, porque a gente está distraído lá na frente. E aí a gente deixa de fazer alguma coisa no passo a passo hoje que vai construir a escadinha do próximo degrau. Coisas acontecem, gente, inesperadamente. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas minha boca está um pouquinho torta. Talvez vocês não me conhecem nem tinham notado, mas há 4 semanas atrás eu tive uma paralisia facial. E metade do meu rosto, meu olho não fechava e minha boca não abria. Eu estava assim, ó, falando desse jeito e com o olho assim, ó. Coisas acontecem. Em novembro e dezembro, quando eu estava planejando o meu ano, eu jamais imaginei que depois do carnaval, ou no carnaval, porque foi na sexta-feira, véspera de carnaval, eu ia estar lá no Policlin fazendo ressonância do cérebro para ver se eu não estava tendo um AVC. Então, coisas acontecem. Aí eu tive uma primeira semana de descontrole, de medo, de raiva, de brigar com Deus e falar, pô, mas agora que eu estou na minha melhor fase, quando eu estava gordo, sedentário, né? Cheio de problema, endividado, frustrado com o meu negócio, nada disso acontecia. Agora que eu estou na melhor fase em todas as áreas da minha vida, que eu estou cheio de conteúdo para gravar, eu preciso aparecer bonito na foto, eu tô com essa cara torta, caramba. Entende? As coisas acontecem, gente. As coisas acontecem. Como aconteceu lá com eles, aconteceu com a sua mãe, aconteceu com o seu pai, Priscila. Acontecem algumas situações na sua vida, Kelly. E eu vou agora ficar com medo do futuro e não planejar as coisas, porque eu não posso fechar um contrato aqui de 100 mil reais com uma organização, porque vai que eu tive uma paralisia hoje, amanhã eu tenho um AVC e acontece alguma coisa, eu não consigo honrar
a entrega do serviço para essas empresas. Já pensou? Por medo de futuro, eu travo o meu presente e não crio mais para mim no futuro? Pensou se eu recusasse o convite da Renata, porque eu ainda estou me recuperando, e eu estava lá com aquela insegurança de aparecer feio no vídeo, eu não aceitasse o convite? Eu não estaria aqui felizão, que nem eu estou aqui, porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é falar desses temas e realizar o meu trabalho. Então, às vezes, por medo do que vai acontecer lá na frente, a gente para de fazer coisas agora. E tem que encarar esse medo para ver se ele é real ou se ele é uma projeção. Até esse medo que eu tenho da minha saúde não estar boa semana que vem, porque por mais que eu esteja me tratando, você acha que não fica a minhoquinha lá atrás? Pô, aconteceu isso do nada, semana que vem pode acontecer outra coisa. Porque a nossa mente, principalmente quando a gente entra nesse looping da baixa frequência, o nosso cérebro ele é treinado para ver o que a gente quer mostrar para ele. Se a gente entra nesse hype aí de só ver as coisinhas que estão lascadas, a gente só vai enxergar isso. Então, Kelly, como que na prática eu lido com o medo? Primeiro enxergando a quem ele pertence. Esse medo é seu ou de alguém que sentiu medo antes de você? Esse medo é real ou ele é uma projeção lá no futuro de algumas 527 coisas que não vão acontecer? O que te paralisa é a realidade ou são projeções? Entende? E aí é importante, principalmente quando esse medo está te impedindo na prática de fazer algo, a gente olhar isso dentro de uma sessão de constelação. Ah, vamos constelar esse medo que eu tenho do meu negócio para frente? Que aí no campo sistêmico a gente vai trazer você, o seu negócio, esse ancestral que teve medo antes, esse medo atual, ele vai dizer para você se ele é real, se ele é projetivo, se ele vem do futuro, se ele vem do passado. Constelação sistêmica é uma dinâmica muito bacana, gente. Onde nós reunimos pessoas ou os bonequinhos ali, e é um exercício terapêutico que é feito. Não tem segredo nenhum, é dinâmico, é divertido e ajuda muito a gente enxergar as coisas. Então, tem coisas que assim, a gente está fazendo do mesmo jeito e não está dando certo. Às vezes precisa ousar uma tentativa de algo que vai ser diferente. E aí eu super recomendo. Comigo, com algum terapeuta, algum constelador. Não estou fazendo propaganda do Everton Constelador, estou falando da ferramenta. E você tem opções, tem outras pessoas que fazem também. Vai ser uma honra fazer, mas estou divulgando, vendendo o peixe da técnica aqui. Isso que é importante. A gente entender ferramentas que ajudam. E hoje, eu tenho atendido grandes empresas que têm 4, 5 sócios, e que às vezes o negócio está estagnado, e a gente faz uma constelação e resolve. Vou contar um caso para vocês. Vocês sabem que uma das coisas que hoje em dia mais trava as empresas é a ideologia política, sabia? Tem empresário que não aceita prosperar no governo atual porque é a favor do governo anterior. E tinham empresários que não aceitavam prosperar no governo anterior porque são contra. E se ele prosperar e ganhar dinheiro agora, meio que ele está validando que a economia está boa e etc. E eu tive um caso muito peculiar, que era uma empresa familiar lá de Uberlândia, em Minas Gerais, onde todos os vizinhos, é um comércio, é uma loja de rua,
onde entrava gente no comércio de todos os vizinhos e na loja deles ficou fantasma. Porque um dos sócios, até hoje, ele é extremamente contrariado à mudança política que teve na última eleição. Ele parou de viver a vida dele e parou de nutrir a empresa dele, porque ele não aceita prosperar no momento presente. É incrível, mas isso está acontecendo com muita gente. E aí fizemos uma constelação e os elementos... Vou precisar sair, mas desde agradeço. Eu agradeço também, Marcela. A gente vai encerrar daqui a pouco. Eu vou deixar um PDF, um roteiro com a Renata, para ela mandar para vocês. E quem quiser o e-book completo, vocês me mandem pelo WhatsApp, faz um contato quente comigo, a gente vai conversar individual e eu vou mandar o e-book para vocês, tá? Então, vocês conseguem entender o que é um pouco da dinâmica oculta? Aonde que, às vezes, nos negócios... Às vezes é uma coisa que não tem lógica e não é óbvia. Como essa questão política. Eu sou um cara que, independente se o céu lá fora está vermelho ou ele está azul, o dia é meu, eu vou ganhar e eu vou conquistar. Porque nenhum político está pagando minha conta. Eu tenho que ser que nem como que é o nome dele, gente? O Luciano Hang. Ele está faturando, independente da ideologia política, no que ele acredita, o negócio dele está ali desenvolvendo, está acontecendo, está ganhando dinheiro. Porque tem famílias que dependem da prosperidade da empresa e do sucesso dele. Ele tem propósitos e objetivos, ele tem sonhos. Só uma saída rápida, e voltando aqui, porque a gente está falando com relação ao medo. Se o medo está te paralisando de realizar algo hoje, com medo das consequências disso no futuro, existe um dono oculto no seu negócio. Tem que identificar quem é, fazer a liberação disso e você assumir o controle do seu negócio. Recuperar a sua própria voz, porque quem manda no seu negócio e na sua vida não são seus medos, é você. Dar espaço para o verdadeiro protagonismo, que é parar de olhar a grama do vizinho, é cuidar da sua vida, é fazer todos os dias algo de bom com aquilo que está acontecendo com o seu negócio. E aí eu vou fazer agora 4 perguntas que, se você puder, escreva a resposta. Se você não puder escrever, dê alguns segundos para você pensar sobre isso. E a gente encerra logo na sequência. A primeira pergunta para você, mulher, empresária, dona do seu próprio negócio, empreendedora. O que faz mais sentido para você hoje no seu propósito e na sua empresa? O que faz mais sentido para você? A segunda perguntinha é para pensar rápido, porque depois a gente já começa a viajar. A segunda pergunta: qual a área do seu negócio você sente mais bloqueio? Realizar, ganhar dinheiro, administrar o dinheiro que tem, manter clientes, mostrar sua cara, falar do seu negócio, fazer parceria, delegar tarefas. O que mais te bloqueia? A terceira pergunta: qual parte ou fragmento da sua história pessoal pode estar impedindo que você destrave isso que está bloqueado?
Às vezes você pensou numa coisa que não tem nada nem a ver do que você achava. A sua mente inconsciente traz. E a quarta perguntinha, qual pequeno passo você precisa dar hoje e não está conseguindo para ocupar um lugar de força? Everton, pode repetir a última pergunta, por favor? Qual o pequeno passo você precisa dar hoje para ocupar o seu lugar de força? Eu acho, Porque na nossa eu acho vida, a gente não precisa de grandes mudanças, tá? A gente precisa de ajustes. Você não precisa de grandes mudanças, de mudança radical na condução do seu negócio nem na sua vida. Você precisa fazer ajustes. Às vezes é um passo que você dá. Um passo para o lado de cá, um passo para o lado de lá, um passo para frente. Às vezes é recuar um passo para olhar o que não está vendo. São pequenos movimentos que a gente precisa fazer. Não é muita coisa. Todo mundo filosofando aí? Eu me delongo, né, gente? Tem mais coisa para falar com vocês aqui. Quem sabe um dia eu volto ou a gente conversa pessoalmente sobre outras coisas. Tem um... Vou só passar um melzinho na boca de vocês. Tem uma outra aula que eu dou que chama assim, as 3 pessoas indispensáveis no nosso negócio. Um arquétipo fundacional. Sabe o que é um ser fundacional? É aquele arquétipo dentro de você que está 100% enraizado no seu propósito, missão, visão e valores. Ele te sustenta sem você se desviar disso. A segunda pessoinha que precisa ter no seu negócio é um conector. É aquela parte de você que liga você com aquela outra fulana. Sabe aquelas pessoas que vão ligando pessoas, vão juntando gente? E a terceira pessoa é o movedor. Aquele que não tem parede para ele. Ah, tem que fazer tal coisa? Vamos fazer. Ah, tem que mandar fazer não sei o quê? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos mexer esse doce aqui que está grudando no fundo. Vamos fazer. Ah, tem que comprar um equipamento. Vamos comprar. Ah, tem que comprar material para isso. Ah, tem que dar uma entrevista não sei na onde. Ah, tem que fazer a aula não sei na onde. Vamos fazer. A nossa sorte é que dentro de nós tem esses 3, cara. Dentro de você existe o fundacional, o conector e o movedor. Você tem só olhar qual que não está trabalhando direito. Mas eu tenho uma aula inteira sobre esses 3 aspectos que existem dentro de nós. E quem sabe numa outra oportunidade, num outro momento, a gente vem aqui falar sobre isso, porque está muito ligado à visão sistêmica e é isso que nós estamos finalizando agora, que é falar do dono oculto do seu negócio. Então, muito bem. Obrigado pela presença de vocês, pela oportunidade de apresentar um pouquinho disso que eu faço todos os dias, que é levar para dentro das empresas, das organizações, esse trabalho de ajudar a todos a se conectarem, se sentirem pertencentes e melhorando a vida.